Olá, vamos neste vídeo de hoje esclarecer alguns pontos importantes e específicos da aula à distância. A aula à distância sugere que o professor está de um lado e o aluno do outro lado. Diferente da aula presencial, onde o professor tem presença constante e acompanha o trabalho dos seus alunos. Na aula à distância, quem vai acompanhar o trabalho é o pai ou a mãe, não permitindo que o seu filho remeta ao professor um trabalho de má qualidade. É, portanto, vital que você, pai, você, mãe, fiscalize as atividades atribuídas durante as semanas e observem como seu filho tem desenvolvido esses trabalhos. Será que ele tem reservado um tempo específico para desenvolver ou ele está fazendo em 10, 15 minutos? Porque se ele estiver fazendo em 10, 15 minutos, o resultado não será muito bom. E eu do lado de cá eu vou perceber que esse trabalho foi feito de forma corriqueira, sem critério e principalmente sem o monitoramento dos pais, ou do pai ou da mãe. E aí o que nós recebemos aqui na escola é um trabalho de má qualidade em que o aluno vai ter que refazer. Só que nesse refazer, nós estamos perdendo tempo, o curso está deixando de ser desenvolvido para que as semanas posteriores sejam apenas semanas de correções. Então, nós não queremos que isso aconteça, nós queremos que o aluno execute seguindo os nossos referenciais. E o objetivo deste vídeo de hoje é mostrar exatamente isso para vocês. Que aqui nós estamos observando o que os seus filhos estão fazendo e também vamos, através desse vídeo, esclarecer que um bom desenhista precisa ter capacidade de observação e dedicar um tempo específico para executar os seus trabalhos com responsabilidade e com critério, e seguindo as nossas técnicas, obviamente. Então vamos mostrar, através dessa aula de hoje, como não prestar atenção em detalhes prejudica todo o trabalho de aprendizado nessa relação entre o professor e o aluno. Durante o processo de aprendizado, o professor passa referenciais de apoio, além de explicar detalhes, conversar com o seu aluno a respeito das tarefas a serem realizadas, como serão realizadas, tudo isso através da nossa lousa digital. Então vamos aqui ao exemplo número 1, desenho de faces. Estamos trabalhando este aluno na parte de anatomia humana. Então, eu desenvolvo esse referencial de apoio, mostrando como proceder no desenho, nos detalhes do cabelo, dos olhos, da sobrancelha, do nariz, da boca. Eu entrego ao aluno, portanto, 2 referenciais de apoio. E o aluno deve observar esses referenciais e entregar o resultado para nós. Aqui eu vou mostrar agora o retorno do aluno. Primeiramente, o cabelo não está desenhado de acordo com o referencial. O cabelo dessa primeira personagem. O olho tem a íris, mas não tem a pupila. A sobrancelha está sobrepondo-se ao cabelo, não faz sentido. E aí nós chamamos a atenção da aluna em relação a esses detalhes. O segundo desenho, temos aqui o cabelo delineado, tudo direitinho. Porém, a parte da íris, ela está como se o personagem fosse um camaleão. Não, a íris tem que ser projetada lá para frente, conforme este desenho aqui. Portanto, a aluna refez e nos entregou corrigido. Porém, quando ela reapresenta essa personagem novamente tem um cabelo não trabalhado, apenas esboçado. Diferente do que nós recomendamos nos referenciais. Então, o que está acontecendo?
o aluno não está prestando atenção no referencial e está fazendo o desenho de acordo com as suas próprias convicções. O que vai acontecer? Eu vou pedir para refazer o desenho. E aí o aluno vai ficar irritado, eu também fico aqui desse lado, e vai ter que corrigir. Certo? Senão o trabalho acaba sendo considerado completamente errado em relação às técnicas que estamos propondo aqui nos referenciais, de desenhar o cabelo fio a fio, fazer o escurecimento, trabalhar bem os olhos, o nariz, a boca. Então, cada detalhe tem que ser levado em consideração. Isso nós fazemos para aumentar o poder de observação dos nossos alunos. Tá? Bons alunos são aqueles que observam os detalhes. Então, antes de executar o seu desenho, olha bem o referencial, como foi desenvolvido o referencial. Aí eu faço o seu desenho com base no referencial. E é isso que você, pai ou mãe, tem que verificar. Pedimos, né, esse favor. Vamos aqui ao segundo exemplo. Estamos aprimorando a visão do aluno em relação às questões anatômicas. Por essa razão, o nível de exigência aumenta consideravelmente. Vamos para o segundo exemplo sobre as mãos. Então, aqui eu tenho o referencial que eu desenvolvi, dando ao aluno, portanto, um ferramental de trabalho muito bom, que ele deve observar, olhar esse trabalho 10 vezes antes de iniciar o seu trabalho. Para não retornar com imperfeições, como aconteceu nesse desenho do aluno, em que o dedão ele está desproporcional em relação aos outros dedos. E os dedos aqui presentes também estão desproporcionais em relação uns aos outros. E aqui eu mostro, né, qual é a proporção entre cada um dos dedos. Como posicionar as unhas. Então, detalhes assim bem marcantes, bem característicos que o aluno deve observar. Se ele não observar isso, ele vai fazer errado, vai entregar o trabalho errado. E aqui nós temos vários trabalhos entregues pelo aluno, onde, por exemplo, aqui a unha está mal posicionada. Em termos de proporção, temos aqui os dedos bem desenhados, mas errou aqui nesse detalhe. Então, é um detalhe que vai pesar no resultado do desenho, vai pesar na avaliação do aluno. Então, ele faz tudo direitinho, mas quando vai posicionar a unha, posiciona da forma incorreta. Prejudica todo o trabalho. Nesse segundo exemplo aqui, por exemplo, os nossos dedos são redondinhos, não são pontiagudos. Então, por que apresentar um dos dedos no formato pontiagudo? Além disso, a unha aqui posicionada no lugar errado. O aluno tem a sua própria mão como referencial. Abra a sua mão e verifique, né, como é a sua mão, como está a unha posicionada sobre os dedos. Então, aumente o seu potencial de observação. Não é simplesmente desenhar, você tem que checar se você está desenhando corretamente ou não. E no terceiro desenho nós temos o dedão com o mesmo tamanho do dedinho. Olha, abra sua mão e verifique que não tem nada a ver. Eles são diferentes, tá certo? Então, e essas são as exigências que fazemos para que o aluno aprimore a sua visão anatômica. Vamos análise sobre os pés e quais os resultados que obtivemos com o referido aluno. Temos aqui o referencial do professor. Eu desenho do lado de cá, eu trabalho para apresentar os referenciais aos meus alunos da melhor forma possível. Então, apresentei aqui esses referenciais com os pés desenhados de acordo com o que eu também visualizei, né, antes de realizar esse desenho. E aí eu procurei fazer todos os arredondamentos possíveis para cada um dos dedos. A forma do pé também ela possui uma curvatura específica que deve ser levada em consideração, né? E, portanto, temos aqui os referenciais enfatizando os pés, os dedos fechados. Então, não tem por que o aluno errar, ele tem que observar 10 vezes antes de proceder ao desenvolvimento do seu desenho. E aqui nós temos o feedback do aluno, o primeiro retorno, com os pés
com os dedos abertos, sem a devida curvatura na forma do pé. Aí foi solicitado ao aluno que redesenhasse. Aqui ele faz a curvatura certinho, porém mantém os dedos abertos, pedi para corrigir. Quando ele devolve sem a curvatura dos pés e sem fechar os dedos. E aí vai piorando. A cada semana o aluno vai entregando aqui a forma do pé sem as curvaturas, erro de proporção no tamanho do dedo, forma incorreta. Então, o que aconteceu aqui? O aluno não se baseou nos referenciais, muito menos se preocupou em pegar um referencial na internet para poder servir de base e fez novamente o trabalho da sua cabeça. E quando a gente faz o trabalho da nossa própria cabeça, o resultado é péssimo. Não dá, porque o desenhista ele tem que partir de referenciais. Isso nós falamos desde o início das aulas. Não se pode desenhar sem referenciais, que vai cometer erros. A nossa mente não tem capacidade de idealizar um pé do jeito como ele é e você transformar isso em um desenho. Você tem que tomar por base um referencial. Portanto, mais uma vez, papai, mamãe, não deixe o seu aluno, o seu filho ou a sua filha enviar ao professor um trabalho sem que você avalie, porque nós estamos em uma aula à distância. Bem, vamos aqui aos desenhos compostos. Preparei esse referencial para o aluno. Referencial de apoio, enfatizando aqui os braços, as mãos, os personagens, mais à vontade. Então, essa é a ideia. Então, o aluno tem que parar aqui e observar o desenho 10 vezes antes de iniciar o seu. O objetivo é que o aluno priorize o posicionamento dos corpos de forma sobreposta e das mãos dos personagens selecionados. Então, temos aqui a necessidade do aluno produzir os desenhos dando ênfase às mãos. E solicitei à aluna que partisse de um referencial da sua própria família. Ela tirou foto de si e da mãe juntas para produzir esses desenhos aqui presentes. Então, primeiramente, solicitei à aluna para destravar os braços. Perceba que todos os desenhos dela, a sua própria personagem está com os braços travados. Estou pedindo desde o início do semestre que ela destrave os braços da personagem. Ela insiste em manter os braços travados. Tudo isso para que ela trabalhe a questão da anatomia. Se ela travar os braços, ela não vai fazer a mão, os dedos, as unhas. Isso precisa aparecer no desenho. Além disso, o tamanho dos desenhos são muito pequenos e prejudica a minha avaliação do lado de cá. Principalmente esses dois desenhos aqui. Esse ficou um pouquinho melhor. E um outro detalhe, a personagem da aluna, que nesse caso aqui é uma garota, não tem semelhanças com a sua fisionomia. Então aqui a gente está trabalhando a anatomia e a fisionomia. Portanto, nesse segundo desenho, eu reconheço que a fisionomia da aluna confere. Agora, aqui não confere e aqui não confere. Então, ela precisa se ater aos detalhes dos olhos, da boca, do tipo de cabelo, para poder desenvolver um trabalho fidedigno. Caso contrário, a avaliação de um desenho com um referencial, ela perde o valor consideravelmente. Tá? Então, aqui eu pedi para a aluna refazer na mesa digital, mas, porém, até agora ela não me entregou, o que está caracterizando um atraso. Né? Nós gostaríamos que a aluna entregasse os trabalhos dentro da própria semana. E aqui, às vezes, eu dou um prazo para que a aluna não se complique, porque está tendo prova na escola, mas mesmo assim, eu acho que é o momento, novamente, de parar 1 hora no sábado, 1 hora no domingo, só para fazer esse trabalho, para entregar para o professor. E o pai e a mãe, e aí já entregou, já fez o trabalho, não, vai lá parar para fazer. Então, essa é a participação fundamental dos pais nesse processo.
tá? Porque senão o aluno ele vai se acomodar, ele não vai desenvolver. Ele vai ficar sem comprometimento com as tarefas que nós solicitamos. E aqui eu me reposicionei, eu mesmo fiz o desenho da mãe, da aluna e apresentei, mostrando a ela, olha, se você está com dificuldades, está aqui o resultado, é isso que você tinha que fazer. Mas mesmo assim eu não obtive o feedback da aluna ainda. E por último aqui o desenho dos olhos que a aluna fez, o que eu considerei realmente um trabalho bacana, porque aqui ela parou, ela se dedicou, faltou só um fortalecimento aí na coloração, mas realmente ela se empenhou no desenvolvimento desse desenho. E acredito que o aluno poderia ter feito isso nos outros desenhos para poder receber um retorno do professor mais positivo, porque ela tem condições para isso. Está faltando, portanto, o que eu chamo de comprometimento. Está faltando aí melhorar o poder de observação para entregar para a escola os trabalhos com mais qualidade. Ok? Então esse é o meu parecer para que a nossa aluna ou o nosso aluno realmente cresça e leve em consideração que os detalhes, o poder da observação vai fazer diferença na realização dos seus trabalhos e principalmente o seu acompanhamento como pai ou como mãe. Agradeço a atenção. Muito obrigado.